Senhoras e senhores, boa noite. O Observatório Social de Rolim de Moura reúne-se nessa noite com seus sócios, diretores, voluntários e autoridades, e claro, convidados, para a 16ª prestação de contas e também o fechamento geral das atividades do ano de 2015. Neste momento, eu quero convidar a todos e a todas para que possamos ouvirmos e entoarmos o hino Céus de Rondônia. Agradecemos a presença de todas as autoridades que compareceram a este evento, representantes dos poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, representantes de entidades de classe, servidores públicos, professores, acadêmicos e cidadãos. Muito obrigado por atenderem ao chamado do Observatório Social para esta prestação de contas. E esperamos que todos possam replicar, sempre com o intuito de buscar o desenvolvimento do nosso município. As informações
que aqui serão apresentadas. Neste momento, nós passaremos aos pronunciamentos das autoridades. E neste momento, ouviremos o Ministério Público de Rolim de Moura. Convidamos a excelentíssima promotora de justiça, a doutora Joviliana Orrigo Airique. Boa noite a todos. Que bom ver esse auditório cheio, o que significa que realmente o apelo do observatório está funcionando e as pessoas estão participando. Isso é muito bom. Como representante do Ministério Público, o que me cabe dizer aqui aos senhores é que a participação social, ela aproveita a todos. O observatório é uma entidade de reunião de pessoas, realmente uma associação de pessoas em busca do bem comum. Quanto mais participantes, maior será esse resultado. Rolim de Moura deve se orgulhar por manter uma instituição desse porte, dessa seriedade, já por tantos anos, né, funcionando e mostrando seus resultados. Eu sempre parabenizo o trabalho do observatório. É sempre um companheiro, um amigo realmente no levantamento de diversas informações, no fato de trazer ao Ministério Público conhecimento de algumas situações. Então, sempre trabalhamos juntos realmente e eu tenho certeza que esse trabalho engrandece a cidade de Rolim de Moura. O que eu tenho para deixar aos senhores hoje, como uma mensagem inicial, é que nós estamos num ano eleitoral, o ano de 2016. Como promotora que funciona nos trabalhos eleitorais, nós temos pela frente aí um grande caminho a trilhar. Eu espero que seja um ano de grandes conquistas para a sociedade de Rolim de Moura. Como sociedade, os senhores devem se preocupar com esse ano de 2016, já que todas as instituições, todos os estudiosos dizem que nós estamos, então, à beira de uma crise, nós estamos caminhando para momentos mais difíceis. E esses momentos mais difíceis serão acompanhados das eleições municipais, quando os nossos representantes serão eleitos. Os representantes que ficam mais próximos da sociedade são os vereadores, o prefeito que tem o poder de escolher uma gama de pessoas para com ele trabalhar nas mais diversas pastas. Então, percebam os senhores a importância do ano de 2016 e como todo esse trabalho, esse início de período eleitoral precisa ser tratado com cuidado e acompanhado por cada um de nós. Desejo, em nome do Ministério Público, que os trabalhos hoje sejam frutíferos e me coloco à disposição sempre, em todas as oportunidades que eu posso estar também à frente da Sociedade Rolim de Moura, coloco o Ministério Público à disposição. Muito obrigada. Representando o Poder Legislativo do nosso município, ouviremos o excelentíssimo vereador Rivanildo Santana de Souza, vice-presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Rolim de Moura. Boa noite a todos. Desculpa o atraso, acabei de chegar agora, vim correndo para cá. Gostaria de agradecer a presença. Igual eu estava falando ali fora, sobre o observatório. Hoje é uma ferramenta extremamente importante para a nossa cidade, para o nosso povo, para a população, para ela ficar sabendo do nosso trabalho, né, Jorge? Trabalho da Câmara Municipal e também da Prefeitura. E o cidadão ficar mais inteirado do que acontece nos bastidores, que antigamente não tinha informação nenhuma.
Hoje nós temos o Observatório e também o Ministério Público, que também fiscaliza. Obrigado. Convidamos para o seu pronunciamento o ilustríssimo Dr. Erivelton Klus, representando neste ato o prefeito municipal, senhor Luiz Ademir Schock. Boa noite a todos. Em nome do prefeito de Rolim de Moura, Luiz Ademir Schock, cumprimento a todos os presentes, autoridades e o público em geral. Parabenizo o Observatório Social, que, como bem dito por todos, é uma ferramenta indispensável hoje para a sociedade de Rolim de Moura. E coloco à disposição do Observatório, o município, a prefeitura, para o que precisar, estamos à disposição. Obrigado. O hino da cidadania apresenta a realidade vivida por milhares de brasileiros e motiva inúmeros voluntários a desenvolverem ações de cidadania. O vídeo que assistiremos agora simboliza o movimento dos observatórios criados em vários municípios do país. É tão triste ao caminhar pela cidade, ver de perto a realidade que atravessa essa nação. Como pode um país tão fascinante vermos coisas tão chocantes que nos cortam o coração? Um menino que devia estar na escola, estudar, brincar de bola e jamais ser esquecido, mas está lá no farol pedindo esmola. Seu brinquedo é crack, é bola, seu futuro é ser bandido. Aonde estão os homens que têm o dever e a obrigação de fazer mudar essa realidade? Aonde estão? Eu sei que ainda existe alguém honesto, honrado e de bem, que ama o Brasil de verdade. Vem a noite, outra vez começa o drama, a calçada vira cama, o jornal é o cobertor. Como pode um país que é tão rico vermos coisas desse tipo que nos causa tanta dor? Na verdade são tratados como bichos, como feras, como lixo, o descaso dos humanos. É o retrato da miséria e da pobreza, o que assusta é a frieza, o descaso e do abandono. Aonde estão os homens que têm o dever e a obrigação de fazer mudar essa realidade? Aonde estão? Eu sei que ainda existe alguém honesto, honrado e de bem, que ama o Brasil de verdade. Aonde estão os homens que têm o dever e a obrigação de fazer mudar essa realidade? Aonde estão? Eu sei que ainda existe alguém honesto, honrado e de bem,
que ama o Brasil de verdade. Em nome do Observatório Social, nós queremos parabenizar todos os amigos, companheiros e colaboradores, os repórteres, né? Hoje é dia do repórter, então parabéns aí em nome do Observatório Social. O Observatório Social de Rolim de Moura acompanhou várias licitações no último quadrimestre de 2015 na Prefeitura e na Câmara Municipal de Rolim de Moura. Neste momento, nós convidamos o presidente do Observatório Social de Rolim de Moura, ilustríssimo senhor Jorge Ricardo da Costa, para as apresentações das licitações, exposição do resumo das compras realizadas no ano de 2015 e também vários dados relativos à estrutura interna da Prefeitura. Boa noite a todos presentes. É uma grande satisfação que o Observatório está aqui hoje para apresentar a nossa 16ª prestação de contas. É um prazer tê-los aqui conosco, casa cheia. É um prazer ter todo o pessoal aqui, as nossas autoridades presentes, executivo, legislativo e do judiciário também. É um prazer ter os professores aqui com seus alunos, né? Casa cheia com os alunos também aí para nos assistir, essa prestação de contas, aos nossos voluntários, aos nossos mantenedores, aos Lucas, a Juliane, que é nosso administrativo, aos nossos diretores. Para nós é uma honra tê-los todos aqui conosco. Vamos iniciar a prestação de conta nossa hoje, falando do terceiro quadrimestre de 2015. Depois, em seguida, a gente fará uma consolidação dos dados. Sejam bem-vindos também vocês que são aí postulantes ao cargo de vereadores, de prefeito em nosso município. E é por aqui que a gente começa a informar vocês como estão nossos gestores, a nossa prefeitura, o nosso legislativo, para vocês terem entendimento um pouquinho do que tem ocorrido no nosso município. Vou ficar um pouquinho por perto mesmo, porque o Max pediu para a gente ficasse pertinho aqui para facilitar aqui a transmissão para ele. Pois bem, tivemos em 2015, no último quadrimestre, setembro e dezembro, 32 licitações. Dentre elas, tivemos 21 pregão eletrônico, onde o Observatório acompanhou 12. Desses 21, 2 deles não houveram, né? Foi acompanhado 12, não acompanhado 7. Houve 7 dispensas, o Observatório não acompanhou nenhuma das dispensas. Houveram 4 concorrências, nós acompanhamos 3, uma não acompanhada. Do total, tivemos 47 não acompanhadas, 47%, e 47% acompanhadas. Valores das compras, de setembro a dezembro. Dos pregões, R$ 4.976.366,70. Era o valor proposto a pagamento. Houveram R$ 1.593.294,15 de itens não licitados. Licitados esses pregões por R$ 3.383.72, adquirido por R$ 1.719.251,58, uma economia de R$ 1.663.820,97. 49% de economia. Concorrência, R$ 1.742.446,69, licitado por R$ 1.742.446,69, adquirido por R$ 1.509.364,19, 233 mil de economia, 13% do valor. Dispensa, R$ 30.000, 302,35, licitada pelos mesmos 30 mil, adquirido por R$ 29.715, 587 de economia, perfazendo um total de 37% de economia, um montante de R$ 1.897.490,80. Dessa economia, o Observatório fez parte nos convites das empresas para participarem nos pregões
De 1.663.820,97, o observatório participou na economia de R$ 363.008,91, 22%. Concorrência, 233 mil foram a economia, 230 mil, 373,46. Nós participamos da economia, convidando as empresas para participar dos editais. Participamos com 593 mil de economia, dando um percentual de 31%. Isso foi a concessão da água, né, que foi licitado através de concorrência pública, por um valor de R$ 117.342.386 que não houve nenhuma economia, até porque foi um produto que a prefeitura vendeu, né? Foi a empresa que concorreu adquirindo a água, que hoje ela é uma detentora da água em Rolim de Moura por 30 anos. Câmara Municipal. Nós estamos apresentando primeiro os quadrimestres. Tá? Setembro a dezembro, na Câmara, houve 3 licitações, tipo pregão presencial, o observatório acompanhou dos 3, 100% de acompanhamento. Os valores desse acompanhamento, desses pregões, foram R$ 316.614,75, foi licitado por R$ 288 mil, com economia de R$ 21.614,75, perfazendo 9% do total. Na Câmara Municipal, houve a compra, nesse terceiro quadrimestre, de 2 veículos, e esses veículos foram pagos R$ 169.400. Foram dados 2 veículos usados, né, na aquisição desses veículos novos, que foram o primeiro veículo adquirido através do pregão de 92 mil. Isso aqui foi uma média que nós fizemos, o observatório fez a cotação desses veículos, né? E nós 3 cotações deram R$ 92 mil, e a Câmara comprou por R$ 83 mil, que foi esse veículo sedã, que é um veículo de 4 portas, Fluence. Segundo as má língua, é um veículo do Cunha, né? Acho que é o Cunha que tem um desses, o nosso presidente federal. E compramos também uma caminhonete por R$ 109 mil, ou melhor, desculpa, por R$ 138.400, que é uma caminhonete Amarok, de 4 portas, modelo 2015, onde entraram, em troca desse veículo, nessa aquisição, esses 2 bens, e um veículo vendido foi uma L200 Triton, ano 2008, que foi vendido por R$ 29 mil. E um Corolla 2009, vendido por R$ 23.300, dando uma contrapartida de R$ 52.300, por uma aquisição de R$ 221.400. O pessoal que foi. É porque eu falei do Cunha. O preço do Corolla? Pessoal, o processo da aquisição está à disposição da comunidade, né, do cidadão rolimourense. Quem quiser verificar essa compra e esse veículo usado e que foi dado em contrapartida, está à disposição. Nessas aquisições aqui de pregão, houve R$ 28.614,75 de economia. Pessoal, o observatório participou em 25.400, tendo feito, né, tendo participação na economia de 89% dessas licitações da Câmara Municipal. Sempre que for necessário, o Jesus está à disposição. Se Jesus quiser fazer alguma intercessão aí, fica à vontade. Nós vamos agora falar sobre a consolidação dos números da Prefeitura no decorrer de 2015. Tivemos, no decorrer de 2015, 132 licitações, modelo pregão presencial, eletrônico, dispensa e concorrência. De 132, do pregão presencial, o observatório acompanhou 5 das 6 existentes. Do pregão eletrônico, nós acompanhamos 31. Da concorrência de 15, acompanhamos 15. Fizemos parte dessa licitação de 44% das licitações executadas no município em 2015.
Das compras, a somatória foi 69.608.668,86, onde o preço máximo do pregão foi de 370.916, houve itens desertos, foi licitado por 362.200, adquirido por 328.900, com uma economia de R$ 33.300, economia de 9% do valor. O pregão eletrônico, 25.211.341,59, adquirido por 15.800.000, com uma economia de R$ 4.970.000, R$ 16,72, 24%. Concorrência, 43.308.431, adquirida por 42.706.795,60, 601.635 de economia, 1% da economia do total. Os valores adquiridos foram de 59.524, uma economia de 5.625, 59.524.892,50, economia de 5.652.445,9 centavos, 9% do percentual das compras durante o período de 2015. Dessa economia que a Prefeitura fez, nós participamos convidando a empresa para participar dos certames, em 1.319.448,84. Boa noite, Irineu. Bem, 23% da economia. Pessoal, esses dados estarão à disposição de vocês no site do Observatório Social a partir de amanhã. Na Câmara Municipal, no exercício de 2015, tivemos 10 licitações, foram 3 fracassadas, uma suspensa, 6 acompanhadas pelo Observatório, num total de 60%. Das que efetivamente houveram, o Observatório acompanhou todas elas. 551.935,06 centavos foram o montante da licitação na Câmara Municipal, adquirida por R$ 404.013,50, com uma economia de R$ 34.495,22, 8% do valor licitado. Jorge, só antes de você passar para frente, pessoal, boa noite. A gente tem muitas pessoas novas que a gente viu que está vindo pela primeira vez, e às vezes a gente fica falando de licitação e fica falando que o Observatório participou da economia. Por que a gente diz que participou da economia, né? É porque toda vez que nós entendemos que você tem uma interferência de convidar uma empresa e que ela não ia participar e que ela vai a um certame desse, nós entendemos, e de repente, às vezes até pode ser a vencedora, nós entendemos que então houve uma participação da sociedade nisso. A Prefeitura já tem como cumprimento da legislação de que precisa fazer um balizamento de 3 empresas. O trabalho do Observatório, quando recebe um edital desse, é nós olharmos para o nosso município, ver quem vende esse produto que a Prefeitura quer comprar, e tentar colocar para participar o maior número de empresas possíveis, respeitando sempre isso, para um bem que tem no nosso município, todas as empresas do nosso município, né, para que possa participar. Então, por isso que a gente diz. E por que a gente diz que houve uma economia? É porque numa compra da Prefeitura, a lei diz que ela precisa pelo menos fazer um balizamento de, no mínimo, 3 empresas, né? E depois que a Prefeitura fez essa média, automaticamente esse preço está consagrado como um preço legal para ser comprado, né? E a partir do momento que você consegue colocar várias empresas, e essas empresas chegam lá, e quanto mais concorrência você tem, de repente nós podemos ter um preço que ele pode baixar, então nós entendemos que a economia é exatamente por isso. Porque quando o Observatório começou a trabalhar, em 2009, nós verificamos, em alguns pregões anteriores, e mesmo nos primeiros anos que a gente trabalhava, que quanto menos concorrência você tinha, mais próximo sempre a Prefeitura comprava do preço que era a média, né? E quando a gente olha de 2008 para trás, nós tivemos vários casos onde a gente tinha só uma empresa vendendo. E uma empresa só vendendo fica ruim, naquela época era vários pregões presencial, ficava ruim de você, às vezes, até colocar para a empresa de que você precisava do produto a um preço menor. A partir do momento que a Prefeitura dizia, o balizamento é 100, a empresa fazia 99 e vendia. A Prefeitura precisava do bem, não dá para você dizer que só porque tem uma você não vai vender. Quando você tem 4, 5 empresas, um diz 99 e aí o outro diz
98, o outro 97, e é por isso que a gente diz que há uma economia, e essa é a maneira legal que a prefeitura usa para comprar. Uma média de preço, mais empresas participando, essa média vai caindo, e é isso que a gente tem tentado. Mas estamos muito longe do ideal ainda. Confesso para vocês que nós precisamos melhorar muito ainda como observatório para poder acompanhar realmente as compras até como a gente deveria. Precisamos de uma pessoa com um olhar jurídico sobre esses editais até para ajudar a gente em alguns momentos, e às vezes a gente ainda tem ficado devendo na maneira como a gente acompanha, apesar de vários tempos já de atividade aí, acompanhando essas licitações. Mas o que a gente percebe é que a gente tem evoluído. Mas a gente não pode deixar aqui, de perante todos vocês, dar um mérito também para a equipe da CPL, porque a gente vê assim que o pessoal tem sido parceiro nesse trabalho, no fornecimento de informação, e a gente diz essa questão de parceria porque em alguns lugares, pasmem vocês, do Brasil, às vezes o pessoal do observatório não entra numa sala de CPL para poder acompanhar uma licitação, apesar de toda a legislação que existe garantindo isso. Às vezes, na prática, não funciona bem assim. E em Rolim a gente tem tido todo o acesso ao material, esses pregões são encaminhados direto para o observatório, tanto da Câmara como da Prefeitura, e isso tem facilitado o nosso trabalho. E o pessoal também, a gente não pode deixar de reconhecer o trabalho também do pessoal nisso aí. Nós não temos tido dificuldade, é importante para falar isso para vocês como comunidade. Obrigado, Jesus. Pessoal, vamos falar um pouquinho agora sobre a folha de pagamento da Prefeitura e o organograma da Prefeitura. Folha de pagamento. Nós tentamos aqui mostrar para vocês como são divididos os servidores que a Prefeitura tem hoje no seu quadro por secretarias. Nós temos hoje, nós tivemos em dezembro, até dezembro, esses são números até dezembro, como nós estamos falando em prestação de 2015, 1.522 servidores, distribuído dessa forma que vocês estão vendo aqui, com essa folha de pagamento em dezembro, 3.899.410,21. Vocês podem observar que a maior secretaria é a SEMEC, com 677 funcionários naquele momento, e segunda a CEMUSA, com 570 funcionários. Aí trouxemos aqui para vocês a folha de pagamento mensalmente, o que tinha de servidores naquele momento e o que foi pago na folha de pagamento de janeiro a dezembro também, mês a mês. Se vocês podem observar que em janeiro iniciamos a folha com 1.526 funcionários, terminamos com 1.522, tivemos um pico aqui em maio de 1.600 e uma folha de 4.474 no mês de maio. Aqui a gente trouxe para vocês um comparativo de 2013, 2014, 2015. Esses números vermelhos foram os números com maiores expressões dentro do ano de quantidade de funcionário e na folha de pagamento o valor em reais durante o decorrer de 2013. Em 2000, nós tivemos 1.456 em 2013, tivemos uma folha de 3.294.402,70 em outubro. Em 2014, tivemos um pico de 1.515 funcionários em novembro, com uma folha de pagamento no valor de 4.241.80,68 em outubro. Aqui nós não falamos, não colocamos, porque aqui tinha o 13º também. Em 2015, como já mostrei lá atrás, em maio tivemos um pico de 1.600, com uma folha de 4.474.122,76. Aqui nós fizemos a relação folha de pagamento, um aumento ano a ano, onde tivemos uma folha de 34.806.347,79 em 2012, em relação a 2013 ela subiu 7%. 2013 em relação a 2014 ela já subiu 21%. 2014 em relação a 2015, 2015 em relação a 2014 subiu 10%. Aqui nós trouxemos para mostrar para vocês, quando iniciamos o trabalho na nova gestão em 2013, né, o nosso prefeito pregou à prefeitura a gestão nova com 1.360 funcionários, com 2.072.680,63 a folha de pagamento, e hoje, em 2015, nós estamos de 1.360 para 1.522, com uma folha de 3.899.410,21 centavos. Esse aqui é o nosso organograma da Prefeitura, que é as portarias. A Prefeitura hoje, a legislação permite 211 portarias. E nós temos portariados
até dezembro, tínhamos 130 portariados, sendo dos 130, 79 efetivos, dos funcionários efetivos, funcionários de carreira, com 51 comissionados. Hoje, nós estamos com 129 portariados, com 76 efetivos. Isso, Jesus? 76 hoje, com 50 e... Ou seja, nós temos 129 funcionários portariados hoje em Rolim de Moura. Diminuímos um de dezembro para cá. Mas nós vamos a 131, porque a informação que a gente teve hoje no Recursos Humanos é de que a gente tem 2 portarias ainda que está para sair. Então, nós vamos a 131. Então, os 2 que estão vindo são 2 cargos de confiança. Então, a gente vai para 79, 81, diminuiu 80, nós vamos ficar com 80... 76 efetivos, nós tínhamos 53. 76 efetivos e 53, então nós vamos agora para 76 e 55, nós vamos a 131. Tá? Então, 76 são de carreira e 55 vai ser cargo de confiança do prefeito. Só um adendo que... Nesse portariado, o prefeito fez um decreto ano passado, tirando 20% de cada secretário, que isso aí, se você analisar, diminuindo 20% do portariado, cai para 100 e alguma coisa. Ok? Só para vocês entenderem um pouquinho, o prefeito, ano passado, fez um decreto de cada portaria dos seus secretários, coordenadores, diretores, 20% foi diminuído. Então, de repente, vocês que não entenderam, né? Então, 20% do salário que tinha cada um, foi tirado deles para poder diminuir um pouco a folha de pagamento. Isso aqui nós trouxemos um pouquinho para vocês observarem as diárias da prefeitura. Nós trouxemos aqui por órgão, né, por entidade. Em 2015, o Rolimprev teve, durante o ano, R$ 22.193,20 de gasto com diárias. O gabinete, R$ 38.209,65 gasto com diárias. Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, R$ 1.105,26. Fundo Municipal de Saúde, R$ 61.013,31. Fundo Municipal de Assistência Social, R$ 5.618,53. Autarquia, com R$ 3.683,97. Autarquia de Saneamento, com R$ 7.517,72. Um gasto de R$ 139.341,64 pela Prefeitura Municipal. Emerson. Pessoal, lembrando que, só para esclarecer para vocês, é a primeira vez que a gente está apresentando as diárias da Prefeitura. E olhando os relatórios que vieram, a gente tem aprendido muito durante essa caminhada nossa aí. E confesso até que nas prestações seguintes a gente deve melhorar isso, porque eu acho que a gente deveria mostrar as diárias assim, Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Saúde, em vez de mostrar aquelas coisas ali do fundo, aqueles negócios lá. Eu acho que deveria ser por secretaria, da onde o servidor viajou, né? A sensação que a gente tem é essa, mas olhando os relatórios lá que veio, a gente conseguiu montar dessa maneira. Mas é a primeira vez que a gente mostra, né? Então, uma coisa interessante desses trabalhos que a gente começa a fazer pela primeira vez é que a gente começa a ter um parâmetro, né? Se alguém de vocês perguntasse assim, é muito ou é pouco? Não sei, 139 é a primeira vez. Se a próxima que vier for 278, dobrou, né? Nossa, aumentou o dobro. Se diminuir, né? Então o importante é a gente começar, mas na Câmara a gente já está um pouquinho mais avançado sobre a situação das diárias para mostrar para vocês, mas a Prefeitura é a primeira vez que a gente tem acesso. E até acabamos de ter uma reunião com o prefeito, e a gente precisa que essas diárias também sejam disponibilizadas no portal da Prefeitura, assim como a Câmara já está disponibilizando, qualquer um de vocês pode acessar no portal e verificar. No portal sai. A gente tem uma dificuldade para localizar ainda dentro do portal. Tá. A internet da Prefeitura ou... Tá. Então, a dificuldade é porque o servidor, às vezes, não tá, você não consegue acessar. Mas, enfim... se já está sendo disponibilizado, que bom que a gente vai poder acompanhar também no portal isso aí. Mas a gente pretende melhorar isso aí para vocês, é uma primeira amostra ainda dessas diárias da Prefeitura. Então é importante a gente mostrar essa diária também, que relevância teve essa diária para o município, né?
Será que essas diárias trouxeram algum benefício para o município? Né? Será que essas diárias, a gente viajou, a gente foi até os locais de destino, e trouxeram de benefício para o município de Rolim de Moura? Então, talvez isso também deveríamos até, de repente, tentar e demonstrar para vocês, se cada diária dessa a gente conseguisse demonstrar o processo, o que foi feito, e se dentro dela tivesse um relatório do que realmente efetivou o custo dessa diária. Isso aqui agora a gente vai demonstrar um pouquinho das receitas do município, no período de 2000, uma comparativa de 2013, 2014, 2015, só para vocês entenderem um pouquinho de como que o município arrecada e quais são os valores arrecadados. Nós mostramos isso aí, nós estamos fazendo aqui só do quadrimestre, tá, de setembro e dezembro, em relação a setembro e dezembro de 2013, setembro e dezembro de 2014. IPTU, 282.619,28 em 2013, 267.754,96 em 2014, 337.325,41 em 2015. ISS, 1.159.790,20 em 2013, 1.445.065,31 em 2014, 1.627.774 em 2016. Só salientando que isso aqui, a título de valores, depois de montante, a gente vai mostrar mais à frente, a gente fala um pouquinho sobre ele. FPM, é o repasse, né, do Fundo de Participação do Município. Rolim de Moura teve 6.238.849,57 em 2013, no terceiro quadrimestre. Tá? 8.037.486,37 em 2014, com 7.444.964,87. ICMS, 6.298.000, 8.037.000, com... Desculpa, pessoal. O FPM apresentou os dados errados, perdão. 6.238.000, e eu vou, para não delongar muito, só vou me ater no IPVA agora. IPVA em 2013, 999, em 2014, 1.105.000, e em 2015, 1.146.000. Em 2013, nós tivemos 14.979.000. Em 2014, no terceiro quadrimestre, 17.276.000, tivemos um aumento de 15,34 em relação a 2013. Em 2015, já diminuímos o valor. O terceiro quadrimestre, nós tivemos uma arrecadação, um valor de recebimento de 1,16% a menos do que 2014. Só lembrando para vocês, pessoal, Jorge, ainda naquele outro slide, que isso não são a receita total da prefeitura. A gente pegou alguns impostos que geram receita para a prefeitura, só para a gente ter uma noção do que aconteceu nos 4 últimos meses, para a gente ter uma noção em relação aos anos anteriores. É evidente que a prefeitura tem outras receitas, mas a maior parte dessas receitas aí é aquilo que é chamado de recurso livre, ou seja, o prefeito, se tivesse uma boa arrecadação, poderia aplicar isso aí em investimento sem maiores problemas. É diferente daquele dinheiro de convênio que vem para um fim determinado e você tem que aplicar. Então, é interessante a gente olhar aí esse quadrimestre, que o que a gente tinha tido de aumento em relação a 2013, e que em 2015, por exemplo, no último quadrimestre, a gente já teve uma queda. Tá? E a gente ficou devendo para vocês, que é uma coisa assim que a gente não conseguiu montar, porque a gente queria ter analisado os 4 meses individualmente, setembro, outubro, novembro, dezembro de 2015, e, infelizmente, nós não pegamos esses relatórios, Emerson, e a gente gostaria de ter feito essa análise, a gente pede até para o pessoal da prefeitura que possam disponibilizar, de alguma maneira, isso agora na audiência pública de vocês, acho que no dia 24, porque quando a gente apresentou no mês de setembro os 2 primeiros quadrimestres, quando você olhava os 2 quadrimestres, a diferença era mínima. Tipo assim, o prefeito arrecadou nesses impostos praticamente a mesma coisa nos 4 primeiros meses, e nos 4 que a gente estava apresentando, do segundo quadrimestre. Só que quando você olhava para o mês de junho e para o mês de julho, aliás, julho e agosto, mês 7 e mês 8, de um mês para o outro a gente teve uma queda nesses impostos de 1.500.000. Então, era interessante a gente poder olhar, de repente, para esses 4 meses de 2015 aí, individualmente, para a gente ver o que variou entre eles essa receita, apesar da gente já verificar que a gente já teve queda. Isso aqui são os valores anual, de janeiro a dezembro de cada ano. E resta salientar, pessoal, que nós, pasmem vocês, do orçamento de IPTU que a prefeitura tem a receber durante o ano, nós recebemos 23% só do IPTU. Ou seja,
nós também, como cidadão, talvez não estamos fazendo nossa parte. Do arrecadado, que poderia ter arrecadado, que era quase 10 milhões, nós arrecadamos 2 milhões e 786 mil. Então, muitas pessoas hoje ainda estão devendo IPTU, já visto que a prefeitura está aí hoje já com convênio com o cartório para protestar essas pessoas que estão inadimplentes com a prefeitura. Então, se nós olharmos 2013, 2 milhões e 369, não tem tido um aumento muito substancial. 2013 foi até maior que 2014, 2015 já melhorou um pouquinho mais. O ISS também, 3.278 em 2013, 3.893 em 2014, já teve um aumento substancial aqui em 2014 e 15. FPM, 17 milhões para 18 em 2014, 19.499 em 2015. ICMS, 18.321 para 23 em 2014 e diminuiu em 2015 para 22 milhões 473. IPVA, 2 milhões 781, aumentou em 2014, e em 2015 teve também um pouquinho de aumento para 4 milhões 294. Ou seja, 2013 para 2014 houve um aumento de 15,78 e diminuiu em 2014 em relação a 2015 para 3,7 de aumento que esteve em um ano relativo ao outro. Isso aqui a gente vai mostrar um pouquinho sobre o índice. A gente fala sobre a folha de pagamento. Qual que é o índice da folha de pagamento? A gente é bastante cobrado aí nas entrevistas que a gente deu nos últimos dias com relação ao que foi apresentado pelo prefeito no gabinete, numa reunião que esteve com o sindicato, onde ele apresentava um percentual de 80% da arrecadação do município com relação à folha de pagamento. Naquele momento, a gente até questionou os técnicos da prefeitura, que a gente queria ver ali realmente os números, o que é que pode se pagar a folha, quanto que é o valor que se tem na prefeitura que pode pagar a folha e quanto que isso poderia inserir de percentual sobre aqueles valores. E no momento que foi feito foi a relação entre a receita da prefeitura, a receita ativa dela, que é ISS, IPTU, né, e não os repasses, e que deu um montante de 80%. Lógico que não era 80% o valor real. O valor real hoje é esse aqui. Porque além do que a prefeitura tem de arrecadação, que pode usar com a folha, tem os repasses, os convênios que pode ser utilizado. Então, o montante geral é de 55,64. Porém, entretanto, o índice é 51,3%, o previsto legal. O máximo, 54%. E nós já estamos com 55,64%. O ano passado, na nossa apresentação, se me falha a memória, em maio, nós já notificamos o prefeito com relação à situação do índice da folha, onde ele já estava extrapolado, e a 101 é muito clara no artigo 23, onde ela disse que quando extrapola o máximo, que é 54, o prefeito não pode mais contrair despesa com a folha de pagamento. E naquele momento tinha algumas contratações para ser feitas, e a gente notificou ele dizendo, você não pode fazer, sob pena de você pagar amanhã ou depois. E a gente sabe que isso vai ocorrer. Isso aqui é o índice de 2015. Ou seja, nós, rolimorense, estamos aí prestes a não receber convênios de ordem de 30 milhões de reais, por não ter cumprido o índice da folha. Esses convênios que nós temos aí, que passou pela Câmara ultimamente, de ordem de 30 milhões, pode ter sido feito um trabalho aí desnecessário. Por quê? No nosso índice não tem condições de vir verbas. Nós não podemos ter convênio com esse montante de contração de despesa da folha de pagamento. Então, aí uma dica, a gente já tinha salientado isso lá atrás, e que isso, hoje, nós passamos por esse problema seríssimo. Vocês já imaginaram, se isso ocorrer realmente, se a gente não conseguir fazer nada, isso eu acredito que politicamente, não sei se consegue reverter o quadro, né, para a gente conseguir esses verbos aí de convênio. 2015, Jorge, 55. Só antes de você passar, falando sobre isso, porque eu imagino que vários de vocês, como cidadão, tiveram acesso a essa situação da questão do índice de 80%. Então, para a gente, assim, pessoas que não estão lidando dentro da gestão pública, então 55,64% é o índice de folha que o tribunal aceita, né? Que tem no município, mas baseado no que o tribunal pede. Mas quando a gente pensa em folha da prefeitura, o auxílio alimentação que a prefeitura paga é folha, né? Se fosse numa empresa nossa, por exemplo, tudo que você passa para o funcionário vira folha.
Só que, para efeito de índice do tribunal, auxílio alimentação não é folha. Então, não está ali dentro do 55,64. E assim como o auxílio alimentação, a gente tem as gratificações que não entram, né? Que o gestor acaba criando essas coisas do lado, ela vira folha, vira salário das pessoas, mas não conta nesse índice. Falar para vocês que está 80, que é 70 e poucos, nós não temos condições de falar isso como observatório. Mas, então, essa é a diferença, é que lá o prefeito quis mostrar tudo que ele gasta. Esse índice de 55,64 é o que o tribunal considera como folha de pagamento. E aí as gratificações, os auxílios, eles não entram nesse índice aí, mas nós estamos com o índice estourado, e toda vez que estoura, como o Jorge disse, o município pode ser penalizado, inclusive não recebendo recurso. 2015, 55,64. Em 2014, nós ficamos com 52,2. 2013, 51,24. Até aqui é tolerável, 51,3. A educação, em 2015, nós aplicamos 30,72 na educação. Em 2014, 28,36. E 2013, 28,21. A educação, o índice aceitável é 27, né? 25, né? 25. Então, nós dentro da educação, a aplicação foi correta, até porque também esse ano entrou as despesas, né? Que foram computadas aqui e o índice aumentou para 30%, né? Na saúde, 27,92, 2015. Em 2014, 29,47. Em 2013, 31,87. E esses casos aqui não teve problema nenhum, a aplicação foi correta, né? Até acima do percentual exigido. Somente a folha de pagamento que nós estamos estourados. Aqui é um problema, é um calo que o município tem tido. Nós temos um problema aqui de repasse com a prefeitura, com a Rolimprev. A prefeitura deve hoje para a Rolimprev, em dezembro, R$ 9.601.445,85. Valores repassados pela prefeitura de segurado em 2015, R$ 3.676.024,99. De patronal, R$ 308.863,93. Até dezembro, nós tínhamos 106 servidores aposentados. Com auxílio doença, nós tínhamos 81, pagando R$ 154.324,86. Esses são os parcelamentos que a prefeitura tem com a Rolimprev hoje. Nós temos uma dívida de maio a outubro de 2012, que fizemos um parcelamento de 9 parcelas, que paga R$ 36.688,20. O montante do débito era R$ 330 mil. De novembro a dezembro de 13º de 2012, em 2013 foi feito parcelamento pelo então gestor, 28 parcelas, R$ 426 mil. Agora, em 2015, foi feito outro parcelamento, foi uma auditoria do Ministério da Previdência Social, tínhamos uma dívida de 5 milhões, foi parcelado em 60 parcelas, 5 milhões e 151. Houve, em maio a outubro também, em 2015, ficou também sem pagamento, que o Luizão também fez, o atual gestor, de um dia 4 parcelamento, com 3.322. Ou seja, a prefeitura deve R$ 199.324,95 de parcelas ao Rolimprev, dentro dessas quantidades de parcelamento, com um montante de R$ 9.601, a um juros de 1% mais IPCA. Só lembrando que esse parcelamento, pessoal, esse o prefeito, depois que ele está parcelado assim, já não há mais como deixar de pagar. Esse é um dinheiro que, na verdade, ele é retido em conta já, então não dá mais. Esse o prefeito não bota a mão nesse dinheiro nos 200 mil. Ele é retido do dinheiro que é repassado pelo FPM. Infelizmente, essa dívida aqui, o cálculo atuário da Rolimprev, ele aumenta. Nós pagávamos no ano passado, até dezembro, 19,07% sobre a folha a Rolimprev. Com essa dívida, esse ano já foi para 23,26%. E nós temos ainda, já contraído, essa dívida agora com a Rolimprev, que é de novembro, 13º, dezembro e janeiro, de R$ 2.342.000. Ou seja, a nossa certidão, nossa CPR também, daqui uns dias nós vamos ter mais. Nós tiramos a certidão em dezembro, que ela vale para 6 meses. A CRP. CRP, né? E esse valor aqui foi notificado o prefeito essa semana, o presidente do conselho da Rolimprev
ele notificou o prefeito dessa dívida e corre o risco, se isso eles entenderem, o conselho, de bloquear a conta da prefeitura. Ou seja, os pagamentos futuros também nós temos aí correndo risco. Eles têm essa autonomia de fazer pedido de bloqueio, lógico, se a Câmara aceitar, né, a gente passa pela Câmara, desse valor aqui nas contas da prefeitura. E com isso, automaticamente, nosso índice de retenção da Previdência, com mais essa dívida, vai aumentar. Se nós tivéssemos hoje, com a Rolimprev, com percentual, com o pagamento da Rolimprev, o nosso percentual, segundo a informação, ela estaria hoje na ordem de 16%, de 15% a 16%. Ela está em 23,26%, em detrimento dessa dívida, que o cálculo que é feito do pagador, do pagamento ou não pagamento, ele aumenta em detrimento da dívida que existe com a prefeitura. Ou seja, o problema não está legal. Pessoal, a gente está começando a aprender sobre Rolimprev. A gente tem um cuidado tremendo para falar sobre essas coisas. A gente vê aqui o Edmilson, que ficou lá à frente do Rolimprev um tempo, né? Não lembro de ter cumprimentado o Sérgio, chegando aí, né? Então, a gente tem pessoas aí do conselho, né, do Rolimprev, mas é o que o prefeito tem dito, ele precisa fazer o quanto antes, e cada um de vocês, como cidadão também, nós precisamos se preocupar com isso, porque apesar de ser um instituto dos servidores públicos de Rolim de Moura, isso afeta cada um de nós como cidadão, pela maneira como está crescendo o compromisso da prefeitura em relação ao instituto, à medida que vai deixando de pagar, e nós acabamos de fazer um parcelamento, e já estamos com 2 milhões de dívida de novo. Então, a Câmara encerrou o ano parcelando e está em vias de repente, pedir um parcelamento, ou a gente fica pensando, tomara que caia um dinheiro para poder pagar isso, são 2 milhões, mas a gente está com dificuldade para pagar a folha, como é que você vai arrumar 2 milhões para ficar quitando o Rolimprev? Mas é uma situação que cada um de nós, como cidadão, nós precisamos começar a conversar com gestores nossos, conversar com as pessoas que comandam o nosso município, porque é necessário que alguém de fora venha para poder fazer uma auditoria na Rolimprev, um trabalho de fazer essa questão do cálculo atuarial, para que a gente possa, de repente, não ter, às vezes, no Rolimprev o que a gente, às vezes, vai ter no nosso INSS aí, que é uma coisa que a gente sabe que ou mais cedo ou mais tarde a tendência é que estoure à medida que a nossa população vai envelhecendo. E o servidor está contribuindo, mas ele também precisa ter uma segurança de que quando ele necessitar, o Instituto vai estar em condições de atendê-lo, né? E isso cabe a cada um de nós como cidadão, porque ainda que nós imaginemos que nós não temos nada a ver com isso, porque é o Instituto de Previdência dos Servidores, ele está afetando muito a economia do município hoje. Sem contar com esse valor do segurado aqui, que é um desconto direto do segurado, é uma apropriação em débito, né? Orçamento 2016. Esse é o orçamento de Rolim. 114 milhões para 2016. Sabemos, segundo informações, que nós temos um déficit da folha de cerca de 14 milhões, ou seja, já não vamos ter dinheiro para pagar a folha de pagamento no final do ano. A prefeitura também, nos bastidores, já recebeu também uma notificação, segundo informação, de que esse cálculo de 114 milhões, o Tribunal de Contas disse que está orçado acima do limite. Ele teria que ser descontado mais 4 milhões. Em descontando mais 4 milhões, voltaríamos para 110. Voltando para 110, nós teríamos um déficit de 18. E aí? Onde arrumar dinheiro? Como planejar para arrumar dinheiro? Quem vai pagar a conta? Ou seja, essa palavrinha de planejar, nós do Observatório, enquanto sociedade, já estamos batendo nessa tecla há muito tempo, já há vários anos que a gente vem falando aí, de que nós precisamos ter alguém na prefeitura para planejar a longo prazo, para planejar ações. Nós não podemos ficar apagando incêndio a todo instante. Não podemos ficar o tempo todo correndo atrás de dinheiro para cobrir a conta estourada. Nós precisamos ter alguém que fale, não, tal dia nós temos dinheiro que vai entrar, que nós fizemos esse planejamento. Mas nós não temos visto esse planejador, essa pessoa que planeja dentro da prefeitura.
Então é isso que a gente cobra enquanto sociedade, que sabemos a dificuldade que tem os gestores hoje, né? A economia do modo que está aí, né? Essa dificuldade é de todo o país, mas não podemos ficar aí só justificando que a economia está ruim. Nós precisamos buscar, nós precisamos correr atrás de algo para que a gente possa não ser mais um aí, mais uma prefeitura, mais um ente, uma empresa, e nós nada mais é do que uma empresa, fechar as portas. Mas se a gente não buscar, não brigar, não planejar a longo prazo e até mesmo a curto prazo, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Vocês, na sua casa, vocês têm o salário de vocês, como eu tenho o meu, como todos nós temos, e nós sabemos que se nós gastarmos mais do que aquilo que a gente recebe, fatalmente iremos ter problema. E o que está acontecendo com a prefeitura? Mas nós temos que parar e regularizar e planejar a longo prazo para que a gente possa sair de uma situação desconfortável como nós vivemos hoje. Então, isso aqui é preocupante. Isso, enquanto empresários hoje em Rolim de Moura, é muito preocupante. Nós temos aí problemas de folha hoje. Sabemos que só vamos conseguir regularizar a folha de pagamento depois de março. E sabemos que já temos um déficit de 14 milhões. E aí? Pessoal, essa é uma parte da minha fala. Desculpe aí por poder tomar o tempo de vocês por um bom tempo aí. Mas a gente coloca à disposição. Hoje nós não temos aí a abertura dos questionamentos, mas depois do encerramento, se alguém quiser fazer algum questionamento, nós estaremos aqui à disposição. Obrigado. O Observatório Social tem a obrigatoriedade de prestar contas de seu exercício financeiro, conforme o seu estatuto. O Conselho Fiscal do Observatório Social é composto por 4 membros, sendo 3 titulares e 1 suplente. Os titulares são José Carlos de Oliveira, Josina Aparecida Pereira Pachuini, Janete Mille Reis e, como membro suplente, o senhor Pedro José Bertelli. Nesse momento, convidamos a ilustríssima senhora Josina Aparecida Pachuini para a apresentação de contas do Observatório Social no ano de 2015. Boa noite a todos. Como já falaram, eu sou voluntária do Observatório Social e vou estar falando para vocês que também o Observatório tem as suas despesas, as suas receitas, né? O que compete ao Conselho Fiscal? Examinar o balanço patrimonial e demonstrações financeiras. Opinar sobre os atos de caráter econômico e financeiro, emitindo pareceres quando solicitado pelo Conselho de Administração. Examinar os livros e escrituração do Observatório Social, acompanhar os trabalhos de eventuais auditores externos independentes, convocar extraordinariamente a Assembleia Geral. Então, o relatório financeiro do Observatório de 2015, né? Então, a gente tinha um saldo de R$ 69.632,51 centavos. Esse saldo que a gente tinha já era de todos os anjos doadores e de um bazar beneficente que a gente fez durante o ano de 2000, não me lembro o ano agora, 2014. Então, em janeiro, a receita foi de R$ 2.765, uma despesa de R$ 12.910,32 centavos, onde foi adquirido um data show e um computador para o observatório. Em fevereiro, foi de R$ 3.735 e teve uma despesa de R$ 8.797,76. Março, 2.240. Abril,
teve uma receita de 7.910, que foi venda ainda de algumas peças que a gente tinha ainda da doação da Receita Federal de Maringá, que a gente não tinha conseguido vender no nosso bazar. A gente tinha essas peças lá e foi vendida. Então, a receita ficou um pouquinho maior, porque em abril, junho, julho e agosto entrou esse dinheiro da venda dessas peças que a gente tinha no observatório. Em junho, foi uma despesa de 8.552. Em agosto, foi uma despesa maior, que foi a rescisão de um funcionário. Então, foi o pagamento desses, foi uma despesa com funcionário. Setembro, foi uma receita de 4.613,85, uma despesa de 7.257,25. Outubro, a gente teve uma receita de 4.881, despesa de 9.842,01. A despesa foi maior porque, além de todas as ações que o Observatório faz, que vocês já viram o Jorginho e o Jesus falando, a gente ainda também faz o concurso da redação. Então, a premiação, então, foi por isso que as despesas teve um valor maior. Outubro, novembro e dezembro também entrou na receita a venda das peças, a gente recebeu. Então, teve uma receita maior com toda essa despesa, um saldo acumulativo de 16.100,99. Não são aqueles milhões que nós falamos antes, né? É bem pouquinho. E diante de toda desse financeiro do observatório, a gente tem uma preocupação muito grande, que agora a gente não tem mais o bazar, né? Então, a gente, além dos anjos doadores, das pessoas que ajudam, os mantenedores, a gente espera que, diante de toda essa plateia, a gente consiga, além de pessoas, mais anjos doadores, porque a gente não vai conseguir, talvez, finalizar o ano com essa despesa, né? E o observatório tem despesas fixas, né? Com funcionário, telefone, tudo que uma instituição precisa, né? Parecer do Conselho Fiscal. Os membros do Conselho Fiscal do Observatório Social de Rolim de Moura, no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 40 do Estatuto, examinaram o balancete e demais documentos e informações pertinentes às operações realizadas pelo Observatório, correspondente ao período de 1 de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015, com base nos documentos examinados, nos análises efetuados e nos esclarecimentos apresentados pela Presidência, são de opinião que os citados documentos estão em conformidade com as prescrições legais e refletem adequadamente a posição patrimonial, econômica e financeira do Observatório Social de Rolim de Moura, razão pela qual aprovamos tais documentos. Rolim de Moura, 16 de fevereiro de 2016. E, mais uma vez, diante de todas vocês, vendo a importância do Observatório Social, além de voluntários, que a gente somos pouco, tivesse mais gente, mais trabalho, seria feito, né? Também precisamos de anjos doadores, mantenedores. Muito obrigada.
Só fazer um registro aqui, que o doutor Erivelton Close, que estava representando o prefeito municipal, ele teve que sair um pouco mais cedo por problemas particulares. Neste momento, nós convidamos o ilustríssimo vice-presidente administrativo e financeiro, senhor José Roberto de Jesus, para a apresentação das ações relativas ao Poder Legislativo e à produtividade dos vereadores durante o ano de 2015. Pessoal, boa noite mais uma vez. E antes de entrar nessa parte da produção legislativa, falar para vocês que eu particularmente tenho uma preocupação muito grande com o destino do observatório. Nós estamos com uma situação das penas pecuniárias do Poder Judiciário, que infelizmente foram suspensas o ano passado. Nós temos um convênio com o Poder Judiciário, não temos recebido mais nada. Estive essa semana agora conversando no fórum com o pessoal, mas existe um problema com o TJ, então talvez no próximo mês a gente até tenha que ir a Porto Velho, talvez tentar intermediado pelo MP, conseguir conversar com o presidente do TJ de Rondônia, porque hoje a informação que nós temos é que existe o dinheiro das penas pecuniárias, estão sendo recolhidos, mas por conta de alguns problemas de prestação de contas, isso não está sendo repassado. Eu até brincava hoje com o Lucas e com a Juliane, que se a gente continuar assim, mais 3 meses, hasta la vista baby, para mais um nosso, e a gente vai voltar, assim como a gente trabalhava em 2009, só com uma pessoa lá no observatório. E confesso para vocês que o observatório ele é para ser mantido por empresários, pela comunidade. A gente não pode se dar o luxo de receber dinheiro, nem de algumas pessoas que, de repente, têm intenções de ser candidato, esse tipo de coisa. Não fica bem para uma entidade como o observatório. A gente sabe de toda a dificuldade que o comércio passa hoje, o empresário, mas é de vocês e dos órgãos de controle. E órgão de controle, a gente fica imaginando órgãos que poderiam auxiliar o observatório, então, de repente, o tribunal não tem dinheiro, talvez o Ministério Público não tenha, né? Mas se o Poder Judiciário tem um convênio e esse dinheiro está parado, é preciso que ele pingue numa entidade como a nossa para que a gente possa conseguir tocar. Está muito difícil tocar, e do jeito que nós vamos ali, que vocês viram, e olha, se alguém quiser falar assim, é má gestão. O que acontece é o seguinte, se a gente tirar uma das pessoas que trabalha hoje, nós diminuímos a despesa nossa. Mas aí, provavelmente, o trabalho da Câmara a gente deixa de fazer e passa a acompanhar suas licitações. Então, a gente está tocando com 2 pessoas, tínhamos 3, dispensamos a Neia, que era a nossa coordenadora, está aqui hoje trabalhando como voluntária, que está ali atrás, era coordenadora nossa, a gente dispensou, porque senão isso ali já tinha acabado faz dias. E agora a gente está vendo que se não entrar um dinheiro extra, se a gente não tiver um aporte de alguns mantenedores, se não aparecer pessoas novas para contribuir, e as contribuições não são muito, nós temos gente que contribui com R$30, que contribui com 100, com 50, a CIRM, que é o nosso maior mantenedor hoje, contribui com R$1.000, essa é a nossa receita. Então, eu vejo assim, com muita preocupação, não é por ser diretor de assuntos financeiros, é por ter ajudado a criar essa entidade e ver que ela pode morrer. Desculpa. Vamos lá, Câmara Municipal. Pessoal, aí nós temos as faltas das sessões. E em Rolim de Moura, não é fácil. E em Rolim de Moura a gente tem dito o seguinte, até nós não temos problemas de falta, porque a gente acompanha os observatórios que fazem acompanhamento dos poderes legislativos, e a gente tem aqui um percentual de 2% de faltas. Então vocês verificam aí que nós tínhamos uma possibilidade de 485 presenças. E nós tivemos 12 faltas, isso dá um total de 2%. E a gente
não vê isso como problema nenhum. Do ponto de vista de falta dos vereadores, nós temos um índice aceitável. Aquele asterisco no 12 ali significa que essas faltas foram justificadas, e os vereadores podem justificar essas faltas trabalhando a serviço do município, quando ele se desloca, por luto e com atestado médico. Então, diante da quantidade de presença, a gente não vê isso aí como um problema. Não vou ficar me delongando na questão de nome de vereadores. Esse material fica à disposição no site. Depois vocês poderão ter acesso a ele no observatório. Se alguém ligar, a gente pega, encaminha. É esse material que estamos apresentando aqui. Até porque eu entendo que se tiver que citar um vereador, o bom seria que a gente citasse todos, apesar de não ser época eleitoral, né, doutora? Utilização da tribuna. Aqui é aquela fala que a gente fala sempre. Tão importante quanto vocês olhar se o vereador falou muito ou falou pouco, é a gente passar de vez em quando pela Câmara para ver o que o vereador está falando, né? Porque às vezes não é só o fato de que eu utilizo muito a tribuna, mas o que você diz? O que você representa? Qual foi a sua postura perante o projeto, perante o problema da comunidade, perante a situação do município, né? Então, vamos voltar. Então, só para que vocês tenham uma noção do que a gente faz, aqui é o seguinte: o vereador tinha 41 oportunidades de utilizar a tribuna, ele usou 37 vezes, utilizou 90%. Então, os vereadores, durante o ano de 2015, utilizaram 59% a sessão das oportunidades que eles tiveram. Aqui as indicações. E esse é um quadro que a gente mostra ele de cabeça para baixo, né, e tem uma explicação para vocês. Quando vocês tiverem oportunidade de olhar o regimento da Câmara, ele diz assim, que uma indicação, ela é uma mera sugestão ao prefeito, não precisa de parecer das comissões. Em outras palavras, o prefeito atende, se ele quiser ou não, tem um peso diferente de um requerimento até quando manda. Quando o vereador manda um requerimento, se o prefeito não responder, ele é passível até de cassação por isso. Mas a indicação, a gente tem até batido um pouco em cima disso, porque nós temos indicações boas, né? Acho que um vereador que indica, por exemplo, às vezes uma creche para a necessidade de um bairro, mas a gente tem tido algumas indicações que, às vezes, ela é para contabilizar um número e, às vezes, até quando ela chega a ser lida na sessão, de repente, o problema já foi resolvido com essa indicação. Então, ele é um quadro que a gente mostra ele de cabeça para baixo. Então, nós tivemos aí 160, né, e uma feita em conjunto, porque às vezes o vereador faz a indicação junto com o outro para ganhar mais peso, a indicação dele, né, ou às vezes porque o assunto é comum aos dois. Então, nós tivemos ao todo 161. Os requerimentos, e aí aquilo que eu disse para vocês, tem um outro peso, né? O requerimento, se o prefeito não responde dentro de 15 dias, é passível até de cassação, quando o vereador pergunta para ele, e essa é uma luta que a gente tem tido também no município. Primeiro, para que o vereador pergunte bem, né? Porque é preciso fazer uma pergunta que ela venha de encontro para poder sanar alguma necessidade do município. E o prefeito para que responda isso também no tempo hábil, né, para o vereador, e às vezes não deixa essa resposta lá parada. Então, nós tivemos aí 221 requerimentos, 12 feitos em conjunto, por conta daquilo que eu já disse para vocês. Às vezes um requerimento é feito por mais de um vereador, e aí nós tivemos um total, então, de 233. Aqui a situação da resposta aos requerimentos, né, que a gente tem acompanhado, e se a gente olhar só para esse número final aqui, então nós tivemos aí, dos 65 requerimentos feitos, 21 foi respondido, 39 não foi respondido, e nós temos, então, 60% de não respondido. Ou seja, infelizmente, de cada 10 requerimentos que a Câmara envia, 4 são respondidos e 6 não é respondido. Nós temos sofrido um pouquinho com essas trocas de prefeito e troca de secretário e de chefe de gabinete, porque cada vez que troca, você vai lá e tenta fazer esse trabalho, e ele é um trabalho, às vezes, de você conversar. Infelizmente, não, tem coisas que não é passíveis, às vezes, de legislação, e assim que você começa a conversar e a gente começa a discutir, as coisas começam a caminhar para que venham todas as respostas, de repente isso é trocado. Na verdade, nós sofremos muito o observatório
para desenvolver esse trabalho nosso durante esses 3 anos aí de gestão, exatamente por conta dessa troca de sai prefeito, entra prefeito, vem um, vem o outro, e isso tem sido uma dificuldade, e acreditem vocês, isso tem dado um prejuízo muito grande para o nosso município, essa situação de troca, sem entrar no mérito de quem é melhor e quem é pior, quem fez isso ou quem fez aquilo, mas isso tem sido um atropelo para essa questão da gente acompanhar com controle social. Aí os anteprojetos de lei, e nós tivemos um cuidado de colocar nas cadeiras de vocês, né, uma folha que vocês poderão ver. De um lado estão todos os projetos de lei feitos pelos vereadores durante o ano de 2015. Do outro lado, vocês verão os anteprojetos, que é esse que eu vou mostrar aqui agora, e vocês verão também a destinação das emendas dos vereadores durante o ano passado. Só queria fazer uma ressalva aí, porque a gente colocou nas emendas, os vereadores tiveram um percentual destinado o ano passado direto para a educação, e a sigla da Secretaria de Educação é SEMEC. E a gente colocou aí Educação e Cultura. E o pessoal da Cultura já correu em cima e falou, a gente não viu nada, isso é só educação, não tem nada de cultura aí. Então, para que vocês saibam que hoje o município tem um fundo de cultura, e aonde a gente colocou aí que todos os vereadores o ano passado destinou, na verdade foi destinado para a educação. Os anteprojetos, pessoal, um anteprojeto de lei é porque o vereador, às vezes, ele não pode criar alguma coisa que onere os cofres públicos, mas, na maioria das vezes, ele faz um anteprojeto, ele pode sugerir ao prefeito que ele faça isso. Então, isso é um anteprojeto. O vereador faz, encaminha para o prefeito e ele sanciona ou não, né? Pode devolver para a Câmara em forma de projeto ou não. Essa foi uma das pautas da reunião que a gente teve com o prefeito na quinta-feira da semana passada, e a gente dizia para ele que é preciso começar a olhar com carinho os anteprojetos, porque às vezes a gente tem até alguns anteprojetos que vêm de encontro com a comunidade, que beneficia a comunidade, mas a gente não tem uma cultura ainda de começar a olhar para isso. Então, vocês têm a oportunidade aí de olhar os anteprojetos também que foram feitos, que foram 6 durante esse ano de 2015, e é um material que a gente tem acompanhado. O que a gente gostaria também é que, tipo assim, a Câmara também começasse a disponibilizar esses anteprojetos também, a Prefeitura também no site, para que cada um de nós, como cidadão, também começássemos a ter conhecimento disso aí, e quando for alguma coisa que vem de interesse com a comunidade, que pudesse começar a cobrar também. Aí os projetos de lei, né, e nós tivemos aí 26 projetos de lei, 21 feitos de forma individual, 5 feitos em conjunto, e às vezes o projeto de lei é feito em conjunto por conta daquilo que eu já disse. Às vezes as ideias são iguais dos vereadores, às vezes é para poder reforçar, para que ele seja aprovado com mais facilidade. Enfim, são várias as situações que os vereadores às vezes propõem um projeto de lei em conjunto. Os projetos estão aí com vocês. É importante observar que nós temos 26, mas nós temos vários projetos de lei que às vezes são projetos de declara de utilidade pública a creche. Então, é um projeto que não impacta na vida de vocês como cidadão de uma certa maneira, mas nós temos alguns projetos aí que, aprovado e sancionado pelo prefeito, no outro dia de manhã, nós estamos sobre já a legalidade dessa legislação. Então, é muito importante a consciência de cada um de vocês como cidadão para situações como essa, né? Da questão da legislação feita pelos nossos vereadores. E eles estão lá para legislar, né? E para fiscalizar. E, às vezes, esses projetos aí, às vezes, são alguns projetos que, no dia seguinte, ele está valendo, e alguns para o ano seguinte. Aqui uma produtividade quadrimestral que a gente quis trazer para mostrar para vocês. Nós dividimos o ano passado em 3 quadrimestres. E aí, esse número aqui embaixo, nós resolvemos considerar só os requerimentos, os anteprojetos e os projetos. 101 no primeiro, 87, 77. Para esse ano, nós temos uma preocupação. 2012 foi a primeira experiência nossa de eleições municipais, e foi um ano assim que o município trabalhou até a metade do ano. E, na época, a gente até ficou pensando se, quando o vereador já foi eleito, o vice tem que assumir, mas aí, às vezes, o vice é candidato também, porque daí o município para. O vereador tem que ter cuidado com o que ele fala, porque dependendo do que ele fala, ele está fazendo campanha, e aí o Ministério Público está acompanhando, e é o papel, né, para poder deixar as coisas iguais. Mas, pessoal, o município para
parou em 2012. Tomara que esse ano talvez a gente tenha alguma legislação nova e que a gente não pare como paramos em 2012. Tomara que em janeiro de 2017 a gente mostre uma prestação e a produtividade dos vereadores de 2006 seja bem superior a 2012. Mas a gente teme por esse ano porque 2012 foi uma coisa crítica à produção. E aqui nós já tivemos, o ano passado, já um decréscimo de produção, muito pouco, né, em relação a isso aí, mas a gente já teve. Tá? E aí, um pouquinho para vocês olharem como é que está essa questão de produção, de 2009 até 2015. E isso é uma coisa que a gente fala para os entes públicos, prefeitura, principalmente do município, que a gente precisa começar a fazer isso, pessoal. É começar a ter um histórico. Se a gente não pode comparar, às vezes fica difícil de você avaliar, né? Então, nós temos aí, comparando só essa parte de baixo, requerimentos, anteprojetos e projetos, evidente que aqui nem nós acompanhávamos os anteprojetos, nós começamos agora em 2013, mas nós temos essa legislatura agora com uma produção bem maior. É evidente que a gente precisaria olhar qual é o conteúdo do requerimento aqui, mas nós temos essa legislatura com uma produção bem maior. Dizer também que é só porque tem um vereador a mais, a gente tinha 10 e tinha 11, também é muito pouco se a gente dividir isso aqui. Nós estamos realmente com uma produção maior em relação ao que a gente tinha em 2009, 2010, 2011, né? E a gente não colocou 2012 porque, na verdade, nós estamos comparando os 3 primeiros anos com os 3 primeiros anos dessa legislatura agora. E, pessoal, em setembro, a gente pretende fazer uma prestação, que ela é uma prestação que a gente pretende que ela tenha um impacto, de alguma maneira, sobre a comunidade, do que os nossos legisladores fizeram durante esses 3 anos e 8 meses, quando a gente apresentar em setembro. É necessário que a gente faça isso. Por isso, a gente está vendo aqui muitas pessoas, alguns candidatos a prefeito, alguns candidatos a vereadores, mas a gente disse para os vereadores que aí estão, lá atrás, que a gente faria isso. E em setembro a gente pretende mostrar qual foi a produção dos 3 anos e 8 meses. Ainda que a gente ouve sempre uma coisa na Câmara, e nós precisamos concordar que a Câmara é um lugar de discussão, esses números também são importantes para dizer o que cada vereador produz. A gente não pode deixar esses números de lado. É evidente que algumas coisas a gente não consegue transformar em números. Às vezes, uma discussão de um projeto na Câmara, às vezes ele consome a inteligência, entendeu? A sensibilidade do vereador para o trabalho dele, e a gente não consegue contabilizar isso. Mas nós não podemos desprezar esses números. Então, em setembro, a gente tem uma amostra para fazer, da produção de 3 anos e 8 meses dos nossos parlamentares à frente do Poder Legislativo. Aqui as emendas parlamentares, vocês têm elas na folha, né, de vocês, né, o que cada vereador destinou. Em relação às emendas parlamentares, o que a gente quer falar para vocês, hoje mesmo alguém me mandou uma mensagem dizendo assim, olha, tem vereador querendo destinar a mensagem para a associação, né? A gente entende que como é um dinheiro nosso, pessoal, na verdade, eu acho que o dinheiro das emendas, quando for para a associação, se é legal que doe para a associação, eu acho que deveria ser assim. Eu tenho 100 mil, não para essa associação, para todas as associações. Quem estiver em dia regular vai pegar. Se tiver 10, eu dou 10 para cada uma. Mas não poderia, de repente, destinar apenas para uma, né? Então, se vocês olharem, nós temos, acho que o ano passado, uma destinação para uma associação. E o nosso objetivo é que, como é um dinheiro nosso, que na verdade ele não tivesse um fim eleitoreiro, que na verdade ele realmente pudesse contemplar a comunidade, né? Porque é um dinheiro nosso. Imagina então numa situação como essa agora, esse ano a Câmara tem que destinar 50% para a saúde, né? E o secretário de saúde está aqui e ele dizia esses dias, eu não preciso de veículo, eu preciso de medicamento e preciso de pagar a folha de pagamento. E aí? E aí os vereadores, então, precisariam concordar em destinar para essa finalidade, né? E até, vou contar um caso para vocês, eu estava numa emissora e o cidadão perguntou assim, o que o observatório podia fazer com essa situação do lixo, que está lá no hospital, que mostraram aí nas redes sociais e tal, e eu
Eu falei, olha, a gente pode fazer várias coisas, a gente pode encaminhar um ofício para a Câmara, para o prefeito, para o Ministério Público, né? Mas eu queria falar para você que é o seguinte, nós somos tão simples para isso, né? Você está falando que foi uma situação levantada na tribuna, o vereador é o fiscal de verdade para fazer isso. E ainda eu falei para ele uma outra coisa, o vereador ele tem um dinheiro de emenda, que ele podia falar assim na hora, quanto é o lixo da preserva? 100 mil? Eu estou falando para o prefeito nesse momento que ele pode pegar o meu 100 mil das emendas e pagar a preserva. Porque ele é um dinheiro, da saúde, que precisa ir para a saúde e que poderia ser feito isso. Então, algumas coisas assim, tem hora que a gente está absorvendo também, que a gente fica pensando, nossa, coitado do observatório, né? Porque tem algumas pessoas acima de nós, pessoal, para poder fazer esse trabalho. Então, o que vocês estão vendo aí que não está no cartaz de vocês de uma forma clara? O ano passado, isso corresponde a 3,5% da receita corrente líquida do município, 3.616.000, era 328 mil de emenda para cada vereador, destinado direto já para a educação o ano passado, 209. Esse ano agora, nós caímos um pouco, né, quase 400 mil, 3.267.000 de emenda, 297 para cada vereador e destinado para a saúde já pela legislação que os obriga, 148.535, e o restante vai sobrar para que o vereador possa trabalhar com essas emendas e destinar. Aqui, aquelas comissões, muitos de vocês, de repente, às vezes tomaram conhecimento de alguns pelas redes sociais, né, mas o ano passado nós tivemos a criação de 6 comissões na Câmara. Tivemos 4 processantes, 2 CPI, né, e a diferença, pelo que nos foi passado pelo pessoal do Poder Legislativo, e a gente olha para o regimento e não consegue entender direito qual que é a diferença, mas quando é uma processante, você já tem um fato e só passa a investigar aquele fato, e quando você tem uma CPI, daí, na verdade, você tem que fazer todo o trabalho de investigação. Então, só sem se delongar aí com nomes, né, de quem era presidente e tal, mas nós tivemos aí a do mototáxi, a da escuta ambiental, que é aquela situação do grampo lá, ou do chip, como vocês queiram, que foi divulgado aí, que foi colocado no gabinete do presidente, que chama escuta ambiental. O Cinzesmate, que também propôs uma ação por apropriação indébita, porque o prefeito não estava repassando o dinheiro do sindicato. A questão do parque de exposição, e essa é uma situação mais séria, né, essa daqui, é a situação onde o prefeito, ao fazer o convênio, não pediu autorização da Câmara. Esse aí eu quero me atentar para dizer para vocês como está. O prefeito conseguiu uma liminar, o tribunal não julgou ainda, o juiz não julgou o mérito ainda, né, o mérito se ele deve ser ouvido ou não. Na verdade, eles reconheceram o ato dele de ter praticado uma infração política administrativa. Só que precisa dizer agora se ele deve ser ouvido, porque ele foi convocado 2 vezes e não pôde comparecer, apresentou as defesas dele. Então, a situação é essa. O juiz vai dizer agora, o que se aguarda essa comissão ali, é se o prefeito tem que ser ouvido de novo, ou se já leva a plenário, como seria levado essa situação. Então, essa é uma situação que, de uma certa maneira, para a tranquilidade, se é que isso existe na cidade hoje, ela é um pouco preocupante. Aqui, uma situação de acúmulo ilegal de cargo, que havia sido proposto, um servidor da prefeitura que estaria acumulando cargo do Estado e o cargo do município. Mas aí, antes mesmo que pudesse andar a CPI, o servidor foi exonerado e a CPI acabou entendendo que não tinha necessidade de continuar o trabalho. E aqui foi uma situação de um comentário na Câmara de que existia lobistas dentro da prefeitura para que recebesse de 10% até 25% de propina no pagamento de fornecedores. O próprio prefeito solicitou a CPI, falou, não, eu quero que crie a CPI, se tem esse cara eu quero saber quem é. A CPI também não andou, isso daqui já é um caso já também encerrado, porque não conseguiram encontrar o moço. Então, são essas situações que nós temos, né, e isso, de uma certa maneira, cada comissão dessa
isso gera um trabalho, isso gera um desgaste, não é uma coisa simples você poder fazer isso dentro do Poder Legislativo. A gente fica olhando o pessoal interno, quanto trabalha, às vezes, numa situação como essa, e às vezes de uma coisa que, de repente, ela é abandonada até que se conclua. E nós temos algumas que estão caminhando, né, com a situação de prazo aí. A da escuta ambiental, por exemplo, o pessoal pediu uma suspensão no final do ano por conta do recesso, mas ela continua, né? E é uma situação de Câmara e também é uma situação também que está investigada também na área civil. Aqui é a diária dos vereadores, e até para a gente avançar um pouco, nós fizemos aí o total ali em cima, e o total ele está em ordem do maior para o menor, de valor durante os 3 anos, né, para vocês. Aparecendo um voluntário, a gente quer até voltar a levantar, a gente entende que é possível fazer de 2009 para cá, até para ter os dados, porque a gente tem levantado só dessa legislatura, mas aí está para vocês o valor de diárias. E essas diárias também, pessoal, o que a gente tem feito, se você entra lá no site, ele não está assim desse jeito para vocês, né? Lá está por ano, você vai ter que somar, né? O que a gente está fazendo é trazer para vocês aqui, somadinho o valor, né? E aí, como é uma projeção de aumento que a gente tem. A partir do momento que a gente começa a fazer isso, surge aquilo que eu disse para vocês. A gente começa a ter um banco de dados e pode comparar uma legislatura com a outra, um vereador com o outro, um vereador que tiver agora e foi reeleito, enfim, tem várias situações aí que a gente pode acompanhar. Aqui as diárias dos servidores, também nós montamos aí do valor maior para o valor menor, né, e com a evolução, né, das diárias aí ano a ano. Evidente que aqui é o totalizado dos 3 anos, né, e a gente tem uma conversa sobre essas diárias, de que, de repente, talvez a gente precisasse não, é possível que se diminua o valor dessas diárias, tendo em vista que os nossos vereadores, quando se deslocam à capital, por exemplo, não é com veículo próprio, é com veículo da Câmara, e isso acaba, de uma certa maneira, gerando uma economia que ela só acontece porque é com veículo oficial. Se fosse com veículo próprio, talvez uma diária hoje de 450 precisasse até ser ampliada para 500, se você precisasse ir com seu veículo, R$400, né? O vereador está me corrigindo aqui, a diária é 400. Então, se talvez fosse com veículo próprio, talvez a gente precisasse até ampliar um pouquinho, 2 alimentação, hotel, deslocamento, combustível, né? Mas é com carro oficial. Então, R$400 para você ir a Porto Velho, com um carro da Câmara, hotel e 2 alimentação, talvez numa situação tão crítica como passa o município, fosse uma coisa que a gente pudesse pensar em trabalhar. Mas tem várias outras coisas que a gente pretende propor esse ano na Câmara, para uma reforma, de repente, para o ano que vem. Aí a questão da folha de pagamento, né? Alguém tinha perguntado se a gente ia trazer de novo o salário dos vereadores e tal. Pessoal, a gente não trouxe de uma maneira individual, igual apresentou na outra, porque isso não é o objetivo, não é questão de medo, da polêmica que criou, de vereador usando a tribuna para falar que ele não ganha 7 mil, ele ganha só 5 mil, né? Servidor nosso na nossa empresa, quando você paga, você coloca os encargos junto, né? Então a Câmara não pode falar que ela paga 5 mil para o vereador, ela paga 5.353,50. Mas tem os descontos? Tem os descontos. Mas o servidor que contribui, porque o pessoal aqui, os vereadores, por exemplo, esse é INSS, né? Então, esse é o valor do salário, é 7 mil, ele não é 5 mil e pouco, né? E o fato da gente não ter trazido os vereadores individual é porque aquela foi a primeira apresentação, e o nosso objetivo hoje é a gente mostrar para vocês que a gente tem o vereador presidente que tem um salário diferente, os outros 10 dá esse valor, nós temos assessores parlamentares, os servidores efetivos da Câmara, os servidores comissionados, e a gente teve em dezembro, então, uma folha com 50 funcionários aí nesse valor, no Poder Legislativo. Tá? Esse é um trabalho que não para mais, né? Então, independente do que o vereador fale, esse é um trabalho que ele vai ser mostrado para sempre agora, e
não tem problema nenhum também. A gente não entende por que, se cada um de vocês, como cidadão, pode entrar no site da Câmara e está lá. Você olha o contra-cheque do vereador lá está escrito quanto retirou dele de INSS, se ele teve outros gastos que foi descontado. Então, é muito mais detalhado até do que a gente mostra aqui, que me deu uma polêmica danada, né? Mas a gente entende também que tem alguns de vocês, se a gente não mostrasse, talvez, de repente, não entraria lá no site para olhar, né? Mas, enfim, na verdade, faz parte, e a gente precisa entender que quando a gente... Eu, esses dias, vi um juiz falando que é preciso entender que quando você se torna servidor público, então você está sobre uma coisa chamada o princípio da publicidade do que você faz. E aí, se não quer entrar nessa, a gente, de repente, tem que ficar na área privada, né? E aí as despesas da Câmara, que também é uma coisa assim nova que a gente pegou para poder mostrar para vocês, no mês de dezembro, né? O que foi a despesa da Câmara e o que entrou de receita. E aí nós temos aí as despesas diárias, material de expediente, água mineral, prestação de serviço, uma detetização, folha de pagamento, encargos, telefonia, serviço de postagem, gasolina, veículos, né? Aqui nós temos aquela situação dos veículos, né? E o repasse que foi feito, tivemos um saldo a menor aqui, mas aí era saldo de... Na verdade, fechou porque tinha um saldo do mês anterior lá, é o que foi passado para a gente pelo financeiro da Câmara. E aqui a gente pegou as receitas e as despesas da Câmara durante todo o ano de 2015. Aí nós temos uma situação também, que eu lembro de um vereador falando assim, olha, alguém disse num veículo aí de imprensa que o vereador custa 30 mil para o município. Se ele custa 30 mil, eu quero os meus outros 25, porque eu só recebo 5. Né? Mas, na verdade, a conta que é feita, tanto a nível de Senado, de Câmara Federal, é essa. Você pega o orçamento, divide pela quantidade de pessoas que tem, a grosso modo, para você ver quanto custa cada parlamentar durante um ano. Essa é a conta que é feita. Né? Então, se a gente pensasse nisso aí, nós estamos aí com 4.145.000. Esse ano agora, o repasse para a Câmara está estimado em 4.500.000. Isso dá 350 mil por mês. Se você dividir pelos 11 vereadores, nós estamos numa casa de 30 mil reais mesmo cada vereador. É evidente que é uma conta grossa para ser feita, o vereador tem um salário de 7 mil e pouco, e o restante é a estrutura que consome, mas dividido pelos 11 seria isso. Aí já não sou mais eu. Pessoal, essa era a parte da Câmara. E o presidente foi para Porto Velho hoje, o presidente da Câmara, e eu, particularmente, durante todo o dia, tentei falar com ele e não consegui. Mas assim como a gente fez uma reunião com o prefeito, e a gente apresentou várias propostas para ele, de algumas situações assim que precisam ser normatizadas no município, né? E algumas outras situações que podem ser feitas até para que a gente comece a pensar num planejamento para o município, a Câmara também não é uma situação diferente. A gente tem aqui o vice-presidente da Câmara e tem outros vereadores aí, né? Eu lembro do Diniz, que estou vendo ali, está o vice-presidente aqui, mas é possível que a gente também comece a pensar. Nós tivemos, em 2006, a Câmara fazendo uma economia de 22 mil, e depois tivemos, em 2008, a Câmara fazendo uma economia um pouco maior, acho que 300 e poucos mil. De 2008 para cá, nós estamos em 2016, nós não tivemos mais economia da Câmara. E eu acho que, diante desse momento tão delicado que a gente passa, eu acho que um dos pensamentos que a Câmara poderia, até para 2016, é pensar que a gente não precisa consumir o orçamento de 4.500.000. Né? E até nós concordamos ainda que os vereadores até façam, né, uma coisa que ajuda eles, é ver com o prefeito a necessidade, quando devolver o dinheiro, que já seja devolvido e destinado para alguma coisa, que até reconheça esse trabalho da Câmara de que ela economizou. Né? Tudo dentro da lei, mas é preciso pensar em economia. Nós precisamos, é possível, né? É possível. Hoje, a gente tem, por exemplo, 6 comissões na Câmara, mas nós tínhamos 4 na legislatura passada.
Com 6 comissões, a gente tem uma dificuldade até para nomear essas comissões, porque são 3 membros em cada uma, 3 vezes 6, 18. Só tem 11 vereadores, então o vereador tem que pegar comissões diferentes. Nós temos um assessor para cada membro da mesa, mas, de repente, é possível deixar só os titulares, o presidente, o vice, o secretário, com assessor, e diminuir 2. Cada comissão dessa que eu disse para vocês, de saúde, de legislação, de agricultura, de obras, justiça e de orçamento e finanças, de legislação, justiça e redação final, cada uma tem um assessor. É possível também trabalhar com menos, porque na prática, às vezes, a gente já vê se trabalhando com menos. Então, é possível pensar que a Câmara nossa ela pode, sim, economizar esse ano para ajudar o município. Né? Para ajudar o município. Pessoal, a situação financeira de Rolim de Moura, ela é muito mais séria hoje do que qualquer um dos senhores que está aqui. Talvez o pessoal da prefeitura eu não pudesse falar isso. Mas para vocês ela é muito mais séria do que qualquer um de vocês imagina. Nós não sabemos se a dívida é 31, se ela é 20 e poucos. Nós não sabemos, mas nós temos uma dívida alta. Nós temos essa situação do Rolimprev, devendo de novembro para cá já 2 milhões, com todos aqueles parcelamentos, com dinheiro sendo retirado já quando cai na conta do município, o gestor não tem mais nem como pegar. A situação ela é séria. É bom para vocês que estão pensando em sentar naquela cadeira lá, começar a se informar já com o pessoal, qual é a situação, para depois não alegar que não sabia, para depois não ficar falando do pessoal anterior. A situação do município, pessoal, ela não está fácil. É lógico que há uma luz, né? A gente acabou de fazer uma reunião com o prefeito e falou para ele, investe um pouco, né, num pessoal que possa vir aí para planejar alguma coisa, né, apesar do caos todo, da dificuldade de dinheiro, mas a gente precisa pensar. A situação, ela não está fácil para o país, né? Apesar da gente falar assim que Rondônia, a crise não chegou e tal, tem hora que eu também fico pensando se não chegou. O governador acabou de taxar as empresas de 17% para 17,5%. Então, se está tão bom também, por que aumentar o ICMS das empresas dentro do Estado? Então, também não consigo entender isso. Mas, enfim, é preciso pensar. Só para falar para vocês da pauta que nós tratamos com o prefeito, nós tratamos sobre a situação da merenda escolar, e é uma questão de melhorar a qualidade e de normatizar a maneira como isso aí chega nas escolas e como sai do almoxarifado. A questão do almoxarifado nosso, para que a gente possa melhorar o controle do almoxarifado, sob pena até do prefeito responder por algumas coisas da maneira como acontece hoje. Tratamos com o pessoal da CPL e o prefeito também da questão de marcas pré-aprovadas para fazer as compras, do recadastramento dos funcionários que foi feito e que a gente está com isso praticamente parado, nós precisamos evoluir. O portal de transparência, com essa situação das diárias, por exemplo, e que a gente tenha na prefeitura uma pessoa específica para alimentar o portal, e não as secretarias, cada uma faz a sua alimentação no portal. O organograma, nós precisamos pensar naquelas 211 portarias, e a gente disse para o prefeito que o observatório não se sente à vontade para apontar mudanças naquelas 211 portarias, mas as pessoas que se preocupam com o município, pessoas técnicas de dentro da prefeitura hoje, entendem que nós não temos necessidade de 211 portarias, e esse é o momento da gente pensar em alguma coisa para o gestor que vem em 2017. Deixa o pessoal que está aí com a portaria dele do jeito que está, mas é preciso rever isso aí para que em 2017, de repente, quem vem possa pegar uma coisa mais enxuta, até para facilitar, para poder administrar o município. A questão da consolidação das leis e decretos, que a gente tem muita coisa fracionada. A questão das despesas fixas mensal da prefeitura. Nós temos uma pergunta que nós não podemos chegar na prestação de maio sem responder para vocês, mas o pessoal da prefeitura pode começar a responder dia 24. Qual é a despesa fixa da prefeitura durante um mês? O que a prefeitura precisa para ela funcionar durante um mês? E quando a gente fala assim, entre outras coisas, nós estamos falando da folha, nós estamos falando da energia, da água, nós estamos falando do software, nós estamos falando do combustível, da alimentação no hospital. O quanto custa isso para a prefeitura rodar um mês? Senão fica difícil, de repente, às vezes, numa negociação com o sindicato, você tem 4 milhões, você tem 8 milhões de arrecadação, e como é que você, de repente, não consegue pagar um funcionalismo que recebe 4 a folha? É preciso que a gente consiga fechar essa conta. Talvez isso vá até facilitar em futuras negociações. E a questão das respostas dos requerimentos dos vereadores,
E tivemos uma outra situação também, que era alguns processos de gratificação por escolaridade, que a gente entendeu que é preciso normatizar isso dentro do município, até que, de repente, ele não sofra outros processos, como esses que a gente teve conhecimento, que não vem ao caso dizer aqui para vocês. Então, essa é uma reunião que a gente teve com o prefeito, e, de uma certa maneira, muito propositiva a nossa reunião com o prefeito, do ponto de vista até de algumas coisas precisam ser feitas, algumas ações, porque a gente precisa caminhar com controle, e o nosso objetivo é que a gente consiga caminhar, mas sem prejudicar já um município, diante de todas as dificuldades que a gente tem passado. Obrigado, pessoal. Só lembrando também que foram distribuídas fichas de avaliação. A gente pede a compreensão de todos e de todas para que façam aí as avaliações, e podem deixar também as suas críticas com relação ao trabalho do Observatório Social. Convidamos, neste momento, o presidente do Observatório Social de Rolim de Moura, o ilustríssimo senhor Jorge Ricardo da Costa, para a apresentação das ações do Observatório Social no ano de 2015 e também as metas para o ano de 2016. Pessoal, boa noite novamente. Rapidinho aqui, que está meio delongado já o tempo, né? Ações do Observatório em 2015, nós fizemos 935 questionamentos, no total da quantidade, 205 questionamentos, entre outros, que seria questionamento para a Câmara e Prefeitura Municipal. Foram respondidos... Cadê? 922, respondido 920 foram respondidos, 19 não respondidos, dos 19 foram 8 pela Prefeitura que não respondeu e 11 pela Câmara. Então, entre aspas, a gente está aí meio que legal com a resposta, porém a gente entende que alguns questionamentos desses ficou para trás, que a gente deveria, são números que a gente poderia estar mostrando para vocês aqui hoje. Nós tivemos em 2015 também o concurso de redação, onde nós fizemos no final do ano, com as escolas municipais e estaduais, com os seguintes questionamentos: por que pagamos impostos? O que você tem a ver com a corrupção? E o que é observatório social? E qual o seu papel no controle da corrupção? Foram 12 escolas, participaram 1.134 alunos, foram alunos do 9º ano e do 3º ano. Premiações foram, em primeiro lugar, notebook, segundo lugar, um tablet, e terceiro lugar, celulares. Esse aqui foi o pessoal que participaram do concurso de redação, bem rapidinho. Tivemos também, no final do ano, um evento com a CGU e o Observatório, né, uma parceria conosco, e a CGU, o Programa de Fortalecimento da Gestão Pública, que foram com os prefeitos da região, 11 municípios e secretários. O programa Olho Vivo no Dinheiro Público foi com os conselhos da área de assistência social, educação e saúde. Esse foi o pessoal que participaram, também dos 11 municípios da região. Programa de Fortalecimento da Gestão Pública, Olho Vivo no Dinheiro Público, os conselhos de assistência social e educação. Tivemos também na Farol um debate acadêmico também, que o doutor Mourão, na época, fez a palestra lá na Faculdade Farol. Esse encontro foi aqui na Faculdade de São Paulo, no período de novembro, né? Essa aqui foi a nossa 14ª prestação, no mês de maio. Nossa 15ª prestação. Algumas figurinhas, né, que tem tido constante na nossa prestação, né, Esther? As metas para 2016. Análise do organograma da Prefeitura Municipal, Jesus já comentou sobre ele. Efetividade dos projetos de lei de 2009 e 2016. O que esses projetos realmente tiveram de efetividade? Né? Foram deferidos, que passaram pela Câmara, o que eles hoje representam no nosso município? E acompanhamento do almoxarifado, que nós já falamos também, foi uma pauta da nossa reunião com o prefeito. Estrutura interna da Câmara, que o Jesus também já comentou. O aumento
Isso aqui é o que o Júlio já falou também, a Josi já comentou na nossa prestação do Conselho Fiscal, que aumenta os nossos mantenedores, que isso é essencial para que o Observatório Social consiga se manter ao longo do ano e nos próximos anos aí. E o aumento do quadro de voluntários, que vocês aí são convidados nossos, se vocês tiverem aí intenção de ser voluntário do Observatório Social, é só nos procurar. Nessas fichinhas que está aí na mesa, vocês têm o questionamento aí já também, uma pergunta. Se vocês tiverem intenção de participar do observatório, um dos quesitos, que é a premissa do observatório, é não ser partidário, não ser filiado a partido político. E aí, se vocês quiserem fazer parte, nos procure, deixe a sua indicação aí nos folhetozinhos, seu telefone, seu nome, que a gente marque um horário, a gente vai ligar para você para marcar um horário para a gente poder mostrar para vocês o trabalho do Observatório Social. Pessoal, no demais, a gente só agradecer mais uma vez, né, por esse dia, por vocês terem vindo aqui conosco. Daí o nosso contato, quem quiser fazer contato conosco. Nosso muito obrigado pela presença de vocês. Nossa. O Observatório Social de Rolim de Moura agradece de coração a presença de cada um de vocês e deseja-lhes um ótimo final de noite.